a começar por Portugal, onde 3 menores ficaram feridos após confrontos entre 2 grupos rivais. Cerca de 20 jovens, entre eles menores de idade, acabaram por ser identificados pelas autoridades. O aparato policial surpreendeu os moradores da Lausanne, que se aperceberam de vários militares da GNR a revistar muitos jovens, tal como mostram estas imagens que circulam nas redes sociais. Encostados à parede e no chão, os jovens pertenceriam a um grupo que terá viajado de Coimbra até a Lausanne para um ajuste de contas. O confronto entre grupos rivais terá sido comunicado às autoridades, que acabaram por avançar com uma operação para travar a violência. Dos cerca de 20 jovens envolvidos nos desacatos, a maioria era menor de idade. O alerta foi dado por volta das 4h30 da tarde de segunda-feira e obrigou à mobilização de elementos do destacamento de intervenção da GNR e de patrulhas de vários postos da guarda. Dos confrontos, resultaram 3 jovens feridos após as agressões. Ferimentos leves, ainda assim, foram transportados para o Hospital Pediátrico de Coimbra. As autoridades estão a investigar o que terá originado os desacatos. Há suspeitas de que em causa esteja a partilha de imagens nas redes sociais que não agradou ao grupo rival. Os jovens foram identificados, mas ninguém foi detido. O episódio foi comunicado ao Ministério Público. O presidente Donald Trump fez uma série de publicações em uma rede social, reforçando a intenção de controlar a Groenlândia. Trump divulgou conversas que teve com líderes europeus. A imprensa americana classificou a madrugada de Trump como uma tempestade de mensagens. Entre elas, uma imagem criada por inteligência artificial em que Trump aparece ao lado do vice-presidente J.D. Vance e do secretário de Estado Marco Rubio. Eles fincam uma bandeira americana na Groenlândia para mostrar a conquista da ilha do Ártico em 2026. Em outra montagem, Trump se reúne com líderes da Europa na Casa Branca. Ao fundo, um mapa mostra a Venezuela, o Canadá e a Groenlândia com as cores da bandeira dos Estados Unidos. Nesta publicação, o presidente americano mostra uma mensagem do presidente francês Emmanuel Macron. Não entendo o que você está fazendo em relação à Groenlândia. Em seguida, Macron propõe um encontro. Vamos jantar juntos em Paris na quinta-feira, antes de você voltar para os Estados Unidos. Trump também publicou uma mensagem do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. Estou empenhado em encontrar uma solução para a questão da Groenlândia. Mal posso esperar para te ver, escreveu Rutte. O Tratado do Atlântico Norte é a aliança militar liderada pelos Estados Unidos. A tensão entre Europa e o governo americano coloca em risco o acordo de defesa entre os países. Em outra mensagem publicada hoje à tarde, Trump disse que nenhum outro presidente fez mais pela OTAN do que ele e que, se não tivesse aparecido, não haveria OTAN agora. O presidente ainda criticou o Reino Unido, que abriu mão do controle de um arquipélago no Oceano Índico. As Ilhas Chagos agora ficam sob controle das Ilhas Maurício. A região possui uma base conjunta do Reino Unido e dos Estados Unidos. Para Trump, não há dúvidas de que China e Rússia viram esse ato de total fraqueza e chamou a decisão de grande estupidez. A Espanha voltou a registrar um grave acidente ferroviário. Um comboio descarrilou na Catalunha, provocando um morto e mais de 30 feridos, apenas 2 dias depois da colisão mortal entre comboios no sul do país. Uma pessoa morreu e pelo menos 37 ficaram feridas após o descarrilamento de um comboio suburbano de Barcelona, ocorrido na terça-feira perto da localidade de Gelida, na Catalunha, nordeste de Espanha. O acidente aconteceu quando a composição embateu contra um muro de contenção que ruiu sobre a linha ferroviária, alegadamente devido à erosão provocada pelas fortes chuvas registradas nos últimos dias. A vítima mortal é um maquinista de comboio e, de acordo com os serviços de emergência da Catalunha, 5 feridos encontram-se em estado grave e 6
6 apresentam ferimentos considerados menos graves. As restantes vítimas sofreram ferimentos ligeiros. Os bombeiros regionais informaram que a maioria dos feridos seguia no primeiro vagão do comboio, o mais afetado pelo impacto. O descarrilamento obrigou a suspensão imediata da circulação ferroviária naquele troço, enquanto equipas técnicas e de emergência trabalhavam na estabilização da via e na remoção da composição acidentada. Este novo incidente ocorre apenas 2 dias após a colisão entre comboios no sul da Espanha, que matou pelo menos 42 pessoas e levou o país a decretar dias de luto nacional. As autoridades australianas ordenaram ao encerramento de dezenas de praias ao longo da costa leste do país, incluindo várias em Sydney, depois de pelo menos 4 ataques de tubarão. A decisão surge num contexto de fortes chuvas que deixaram as águas turvas e mais favoráveis à presença destes predadores. O caso mais recente ocorreu cerca de 400 quilómetros a norte de Sydney, onde um homem foi mordido enquanto surfava. A vítima foi hospitalizada e encontra-se em estado estável. Já na noite de segunda-feira, um surfista de cerca de 20 anos sofreu ferimentos graves na perna, permanecendo em estado crítico. Outros 2 incidentes envolveram crianças. Um menino de 10 anos escapou ileso depois de um tubarão morder a sua prancha de surf, enquanto o outro jovem ficou em estado crítico após um ataque ocorrido no domingo. O exército sudanês confirmou estar a analisar uma nova proposta de trégua humanitária e cessar-fogo apresentada por mediadores internacionais liderados pelos Estados Unidos da América e pela Arábia Saudita. A iniciativa surge numa altura em que o conflito entre as Forças Armadas do Sudão e as Forças de Apoio Rápido, grupo paramilitar, continua a causar destruição em larga escala no país. Segundo uma fonte próxima do processo, o Conselho de Segurança e Defesa, que reúne chefias militares e autoridades governamentais aliadas ao Exército, deverá reunir-se esta quarta-feira para discutir os termos do plano. Até o momento, as forças de apoio rápido ainda não reagiram publicamente à proposta. A guerra no Sudão já provocou mais de 150 mil mortos e forçou pelo menos 11 milhões de pessoas a abandonarem as suas casas, transformando-se numa crise humanitária de grandes proporções. As Nações Unidas alertam para níveis alarmantes de fome, doenças, deslocamento em massa e violações generalizadas dos direitos humanos cometidas por ambos os lados do conflito. O presidente da Ucrânia confirmou que foi convidado para integrar o Conselho de Paz de Gaza, mas que não consegue se imaginar ao lado da Rússia, com quem trava uma guerra há quase 4 anos. Veja mais detalhes na reportagem do jornalista Vítor de la Regina. Volodymyr Zelensky disse que diplomatas ucranianos avaliam a participação da Ucrânia no Conselho, que será presidido pelo presidente americano Donald Trump. Zelensky afirma que seria difícil estar em qualquer tipo de grupo junto à Rússia, que também foi convidada. Após o governo francês dizer que recusaria o convite do governo americano, Trump anunciou que vai impor uma tarifa de 200% sobre vinhos e champanhes franceses. A ministra da Agricultura francesa, Annie Genevard, classificou a medida como chantagem. Enquanto isso, mais nações aceitaram integrar o Conselho de Paz, entre elas Marrocos e Emirados Árabes Unidos, que mantêm relações diplomáticas com Israel. O presidente Lula, que também recebeu o convite, encarregou o chanceler brasileiro Mauro Vieira de responder questões relacionadas ao grupo para definir uma resposta quanto à participação no Conselho. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Sar, confirmou que o país também foi convidado, mas que ainda não tomou uma decisão. Também nesta terça-feira, equipes israelenses começaram a demolir a sede da Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos em Jerusalém. O governo israelense afirma que é dono do terreno onde funciona a entidade e diz que a organização colaborou com os terroristas do Hamas nos ataques de outubro de 2023. No ano passado, Israel proibiu a atuação da agência no país. A ONU nega as acusações.
apesar de ter demitido funcionários suspeitos de envolvimento nos atentados.